Jornalista Cirilo Braga, é um prazer recebê-lo aqui no RG Notícia para falar sobre a região central do estado de São Paulo. Olá, João Marcos, o prazer é todo meu de participar dessa nova iniciativa de divulgação da nossa região e de prestação de serviço à população. Como é o desenvolvimento desta região do estado de São Paulo? Essa região tem um desenvolvimento bastante interessante a partir do século XX, posto que no século XIX foi quando se deu o pioneirismo da ocupação dessa área. Essa região era formada por extensa mata de araucárias e viviam aqui populações indígenas. Quando foi aberto o Picadão de Cuiabá, um estradão que vinha de Piracicaba em direção à conquista do ouro no Brasil Central. São Carlos então era um ponto de passagem, essa nossa região era um ponto de passagem dos tropeiros, dos mineiros e de pessoas que depois vieram ocupar áreas nessa região, os poceiros, né? E dando origem depois às povoações, à instalação de fazendas e desenvolvimento bem particular aqui da nossa região, a chegada do café. A introdução do café em São Carlos foi feita pelo Carlos José da Arruda Botelho, na Sesmaria do Pinhal. As Sesmarias eram concessões do poder central, no caso o Império, para colonos que poderiam desenvolver aqui tanto a produção rural, quanto a povoação da região. Então esse detalhe é importante porque ele é próprio de toda a região central, porque aqui éramos sertões de Araraquara, se chamava Sertões de Aracoara, que era essa vasta região que era o começo do sertão. Tá? A boca do sertão era ali de Piracicaba, Rio Claro, e que só veio desenvolver fortemente mesmo a partir de 1884, com a chegada da ferrovia aqui em São Carlos. A ferrovia trouxe o progresso, colocou a nossa região no mapa. E isso é fundamental porque ela explica toda a história. A ferrovia é decorrente da riqueza do café, do investimento dos fazendeiros da região e da riqueza produzida pela economia na época. E quais foram os personagens principais que fizeram São Carlos se tornar a cidade hoje com 266 mil habitantes? Bom, o desenvolvimento de São Carlos começa com as duas grandes figuras que são seus fundadores, o Antônio Carlos de Arruda Botelho, o Conde do Pinhal, e Jesuíno de Arruda. Antônio Carlos de Arruda Botelho é filho de Carlos José, que demarcou a Sesmaria do Pinhal. Ele era um grande líder político, fazendeiro, líder político, fazendeiro do café, e ele foi fundamental para os investimentos aqui em São Carlos iniciais. Tanto que ele determinou o traçado inicial aqui da cidade em torno da capela, e onde fica a catedral. E o Jesuíno de Arruda foi quem fez o pedido para a provisão episcopal para a construção da própria capela e doação de uma área que era dele aqui próximo ao centro de São Carlos. Então são dois elementos fundamentais na história de São Carlos, na gênese de São Carlos. Mais tarde vieram os industriais, que foram bastante importantes na cidade, políticos, empreendedores, né, prefeitos que depois permitiram que a cidade tivesse a sequência ao polo educacional que ela foi se formando ao longo do século XX. Grandes industriais, por exemplo, temos aqui o Germano Fer, foi o propulsor da indústria de São Carlos, por exemplo, ele propiciou, através da fábrica de lápis, a vinda da primeira multinacional a São Carlos em 1930, que é a Faber, não é? E depois você tem, anos depois, o Ernesto Pereira Lopes, que veio com o grupo Pereira Lopes para São Carlos, um médico que aqui se estabeleceu, fez uma brilhante carreira política, chegando a ser presidente da Câmara Federal. Ernesto Pereira Lopes e a família Pereira Lopes institui uma fábrica de geladeiras aqui em São Carlos, queria uma fábrica de geladeiras, que depois traz outras empresas satélites, né, que formam um núcleo fabril também muito interessante em São Carlos. Então São Carlos, em meados do século XX, já estava consolidada com esse perfil que a gente conhece hoje, com uma cidade da educação e da indústria. A educação tem um fator muito importante de ter
sido conquistada para São Carlos a Universidade de São Paulo, chegou em 1953. Menos de 20 anos depois, a Universidade Federal. Então, esses acontecimentos tiveram a participação de líderes da cidade que, em diversos momentos, acabaram se unindo para que a cidade conseguisse esses benefícios. Por exemplo, a Universidade de São Paulo foi uma conquista do deputado Miguel Petrilli, que desenvolveu lá um trabalho político em São Paulo muito importante, e depois contou aqui com o prefeito Antônio Macei, que foi importante na história, com 3 mandatos. O prefeito Antônio Macei era prefeito na época que aqui chegou a Universidade de São Paulo, e também a Universidade Federal, ali em 1970. Então a estruturação de como a cidade poderia receber essas universidades que mudaram o rumo da história de São Carlos, tiveram participação muito grande da classe política de São Carlos e de toda a comunidade que se uniu em torno dessas conquistas. Você poderia contar para nós um pouquinho sobre essa questão da gestão municipal na história de São Carlos? A vida política de São Carlos começa em 1865 com a instalação da Câmara Municipal. Ela representa a emancipação política administrativa do antigo distrito, da antiga Vila de São Carlos. E em 1880 a cidade ganha, o município ganha outro status, de cidade. São Carlos passa a ser cidade em 1880 e a vida política ela se desenvolve muito ligada ao poder central. Por exemplo, os vereadores eles fechavam o poder executivo e o poder legislativo nos primeiros tempos. E principalmente depois da República, a ligação foi muito próxima do poder central de São Carlos com o poder paulista do governo estadual e do governo federal. Então havia muitos políticos que eram interventores municipais. Havia períodos assim que, como a eleição não era direta, o presidente da Câmara se tornava o prefeito. Entendeu? Então muitas vezes havia a interferência do poder central, dos partidos políticos que se organizavam, e só a partir da eleição dos primeiros prefeitos ali, que São Carlos passa a ter uma rivalidade entre 2 famílias, que é a família Salles e a família Botelho, que passam ao longo da República Velha, estão ali sempre se alternando no poder. Então, como existia a política de café com leite, São Paulo, Minas, aqui existiam os Salles e os Botelhos, mas isso não atrapalhou o desenvolvimento da cidade. E como é que era essa rivalidade? Essa rivalidade se desenvolvia no território, no poder mesmo dos partidos políticos que se alternavam. Era uma rivalidade que não chegava a ser muito violenta, Era mais um aspecto de poder. Do embate político, da discussão. E realmente as famílias Salles e Botelho acabaram sendo importantes, essa disputa deles acabou sendo muito importante, porque resultou em ganhos para a cidade. A escola normal é conquistada em plena vigência dessa alternância de poder, e a escola normal secundária foi fundamental para estabelecer um núcleo educacional aqui em São Carlos, através da formação de professores. Qual foi o momento que São Carlos deu um salto, tanto em crescimento populacional, como em desenvolvimento econômico e estudantil? São Carlos teve 3 fases importantes no seu desenvolvimento. A primeira foi a conquista da ferrovia. A chegada da ferrovia muda completamente o rumo da cidade, aqui permitindo o escoamento da produção cafeeira e a formação já de núcleos de comércio e indústria na cidade. E atrai depois uma população ainda maior, que na virada do século XIX para o século XX, São Carlos alcança um grande desenvolvimento. Foi uma das pioneiras na instalação de energia elétrica, de iluminação pública, e abastecimento de água, e já tinha o telefone, já teve o telefone 13 anos depois de Graham Bell inventar a telefonia. São Carlos já contava com o telefone. Então, a virada do século XIX para o século XX é considerado o grande momento de São Carlos. Naquela época, para você ter uma ideia, São Carlos já tinha 56 mil habitantes e era considerada
a Princesa do Oeste, era o nome, era um apelido que São Carlos teve, um dos muitos apelidos que São Carlos teve, dado o seu alto desenvolvimento. Porque logo ela, por exemplo, em 1893, São Carlos já tinha uma indústria, uma hidrelétrica que foi a primeira do estado de São Paulo e uma das primeiras do Brasil, que permitiu o desenvolvimento da indústria agrícola, que é a agroindústria que logo surgiu, e também o bonde, que foi instalado em 1914. Cirilo Braga, foi um prazer tê-lo aqui no RG Notícia. Muito obrigado, um prazer tê-lo recebido aqui. Desejo muito êxito nesse novo veículo de informação, que tem a credibilidade e tem a imparcialidade e tem essa preocupação em desenvolver a nossa região e ser mais um fator de desenvolvimento e de integração. Muito obrigado.